Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós encontra-se em Marcos, no capítulo 16, o versículo 16, que nos diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O tema é preciso crer e estar em Cristo para ser salvos. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 8, que traz por título A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Pois bem, o tema confessa aquilo que a leitura bíblica está afirmando, que primeiro é preciso crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus é aceitar que só há um caminho que conduz à presença de Deus, que só há um caminho para a salvação, e este é o Senhor Jesus. Então, crer em Jesus é crer que Ele é o Filho de Deus, é crer que Ele foi enviado por Deus, é crer que Ele é o Messias, o nosso Salvador. A salvação, ela vem mediante ao nome de Jesus. Crer em Jesus é crer nisso. É acreditar que agora eu tenho direito à salvação por causa de Jesus, não por minha causa. Não porque eu sou justo, mas porque Ele é justo. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Ele é misericordioso. E estar em Cristo revela para nós e para a sociedade o que de verdade nós cremos. Porque estar em Cristo é fazer e ser exatamente como Ele foi e como Ele fez. Ao observarmos a vida do nosso Senhor Jesus, a forma como Ele viveu, a forma como Ele esteve aqui no mundo durante os seus 33 anos, vamos observar, irmãos, que em nenhum momento Ele buscou o seu próprio interesse. Vamos observar que em nenhum momento Ele teve a sua vida, os seus interesses, como mais importantes do que as pessoas que o cercavam, como mais importante do que a vontade de Deus que o trouxe a este mundo, que o colocou diante de nós como a nossa porta de salvação. Teve aquele momento do Getsêmani em que o Senhor Jesus, orando, ele pede para o Pai que, se possível, pulasse aquela etapa. Nós entendemos que ele não estava falando da cruz, ele não estava falando dos espinhos, ele não estava falando da zombaria, mas ele estava falando daquele momento em que Deus viraria as costas para ele, que Deus o abandonaria ali. Deus não estaria presente em sua vida. Ele estava falando disso, do momento em que ele se sentiria sozinho, que ele de verdade estava sozinho na cruz, por causa do nosso pecado. Então, mesmo diante dessa ameaça, mesmo diante desta realidade, Jesus não voltou atrás. Jesus não recuou, não teve a sua vida como mais preciosa, mais valiosa do que a nossa. Mesmo sendo nós quem não o queria, quem não se interessava por ele, ainda assim ele cumpriu tudo isso que era a vontade de Deus. Então, estar em Cristo é fazer exatamente esta escolha, é ter exatamente este comportamento. Ainda que não me agrade, ainda que isso não me faça feliz, ainda que isso me entristeça, que isso me faça ter medo, ainda assim, se é a vontade de Deus, assim será, assim deve ser. Ainda assim, se é o interesse para a vida das outras pessoas, se isto vai resultar em ajuda, em socorro, em apoio a outras pessoas, isso deve ser feito. Ainda que isso ameace a minha vida, ainda que isso ameace a minha segurança, ainda que isso ameace a minha existência, ainda assim, estar em Cristo é sempre ter a vida do outro como mais importante do que a minha. Estar em Cristo é sempre ter a necessidade do outro como mais importante do que a minha necessidade.
é exercer a misericórdia, é exercer a compaixão, é exercitar o amor. Afinal de contas, foi para isso que nós fomos chamados e foi nisso que nós fomos chamados. Que a grande misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas. E que de verdade o Espírito Santo nos ajude a colocar isso em prática. A estar em Cristo para demonstrar para esta sociedade, para demonstrar para essa grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, que de verdade seguimos a Cristo Jesus, que de verdade cremos em Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.